Olá, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui no canal do Que Concursos, Direito Penal. Professor José Castanheira, sempre uma grande satisfação estar aqui com vocês. Sempre muito bom auxiliá-los, contribuir com tudo que for possível nessa árdua, porém muito recompensadora jornada rumo à aprovação dos concursos públicos. E hoje, mais uma live de Direito Penal, e a gente vai resolver questões da banca Sebrasp, antiga CESP, também conhecida assim, e a gente sabe que ela tem um estilo muito peculiar, muitas vezes baseado em assertivas, cujas opções para marcação são apenas certo e errado para classificações, mas há também questões de múltipla escolha do CESP-Sebrasp. Então a gente vai trabalhar ambas e também com uma ótica bem variada. Eu trouxe um mix de questões muito legais que mesclam a parte geral do Código Penal, a parte especial, e dando tempo também legislação penal extravagante, legislação penal especial. Então a gente vai ver como resolver questões, vou abordar também a temática das questões para explicar durante a resolução delas os pontos que estão sendo trabalhados. Beleza? Infelizmente a gente não vai poder interagir nessa aula porque ela está sendo gravada previamente, mas convido vocês a sempre enviarem dúvidas, questões, sugestões, seja aqui pelos comentários do YouTube, no canal do Que Concursos e também nas redes sociais. Está aqui embaixo o meu perfil, @castizé. Espero todos vocês por lá. A gente está sempre comentando questões jurídicas e trabalhando assuntos importantes nessa área. Beleza? Então já vou dizer aqui o material, lembrando que ele vai estar disponível também para download. Assim que a aula finalizar, basta clicarem no link na descrição do vídeo abaixo, vocês vão ter acesso a um drive, uma pasta. Procurem pelo meu nome entre os demais nomes dos professores do Que Concursos e vocês vão encontrar o arquivo lá. Beleza? Grande satisfação estar aqui, repito novamente, e já vou trazer o nosso material para que a gente comece a trabalhar as questões. Como eu já adiantei, essa é a nossa temática de hoje. Vamos resolver questões com ênfase na banca CESP-Sebrasp, não exclusivamente dessa banca, porque algumas questões interessantes dos mesmas temáticas a gente vai trabalhar. Eu trouxe também de outras bancas, sempre enriquece, evidentemente, a aula, né? Então vamos dar uma olhadinha aqui na primeira. A gente vai começar inicialmente trabalhando temáticas da parte geral do Código Penal, que são assuntos que a gente sabe um pouco mais doutrinários, são mais dogmáticos, envolvem um estudo um pouco mais denso da doutrina, além, evidentemente, da lei seca. Nunca se afastem na preparação para concursos, especialmente na área do direito penal, não se afastem também inteiramente da leitura do Código Penal, da legislação seca, que a gente chama, né? Não a molhada, que tem explicação doutrinária, seca, simplesmente porque se trata daquela leitura fria do Código. E ele é muito importante porque muitas questões são baseadas nisso. Mas a gente sabe que para uma preparação sólida, integral, não basta essa leitura seca. E eu vou ilustrar para vocês aqui hoje, tanto na parte geral quanto na parte especial do Código Penal, como essa cobrança é feita e como seria a melhor preparação. A gente vai conversando ao longo das questões, porque não basta, especialmente para a parte geral, que a gente saiba o teor legislativo lá previsto. A gente tem que entender as consequências, por exemplo, como a gente vai ver nessa questão, da incidência de um instituto. E vamos dar uma olhada nela aqui agora, então. Quando o fato é praticado em estrito cumprimento do dever legal. Letra A, não há crime. B, excluída a culpabilidade. C, excluída a punibilidade. Letra D, o agente é punido, mas de forma diminuída. Ou letra E, desclassifica-se o crime de doloso para culposo, se prevista a modalidade. Então, a gente tem várias opções que envolvem a consequência da incidência, da configuração do estrito cumprimento do dever legal. Primeira coisa, a gente tem que entender o que vem a ser esse instituto. E com uma leitura atenta, um estudo programado do Código Penal, é possível que a gente saiba que o estrito cumprimento do dever legal é uma causa excludente de ilicitude da conduta do indivíduo. Dessa forma, a gente já sabe que a letra B, por exemplo, estaria incorreta, porque não se trata de exclusão da culpabilidade, e também a letra C, não se trata de exclusão da punibilidade. Agora, e também a letra E, posso dizer, não se trata de uma causa de desclassificação de crime doloso para culposo, se prevista a modalidade, isso diz respeito a discriminantes putativas, erro de tipo, uma outra temática. Agora, não basta saber que se trata de estrito cumprimento do dever legal como excludente de ilicitude. A gente precisa saber qual é a consequência da incidência de uma excludente de ilicitude na prática. E a consequência é a exclusão da própria figura criminosa.
porque a ilicitude é um dos componentes, como eu vou trazer aqui daqui a pouco, nos próximos slides, é um dos componentes do que a gente chama de conceito analítico do crime, do conceito estratificado, crime formado por 3 peças: fato típico, ilicitude e culpabilidade. Se a ilicitude for excluída pela incidência, por exemplo, do estrito cumprimento do dever legal, a gente tem que não haverá crime sequer, porque a figura criminosa sequer foi configurada, ela sequer foi formada. Dessa forma, a excludente de uma ilicitude representa o impedimento da própria formação da figura criminosa. Dessa forma, a gente também pode excluir a letra D: o agente é punido, porém de forma diminuída. Não se trata de uma minorante, uma causa de diminuição de pena, mas sim de uma figura que exclui a ilicitude da ação do indivíduo. Isso vai entrar, deixa eu só trazer aqui brevemente, as excludentes de ilicitude antes que a gente veja a consequência numa ilustração gráfica que eu trouxe. As excludentes de ilicitude, também conhecidas como justificantes, estão, a maioria delas previstas de maneira expressa no Código Penal, são legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal e o exercício regular de direito. Além disso, a gente tem o que a gente chama de causa supralegal de exclusão da ilicitude. Supralegal porque não é prevista expressamente na legislação. E ela se refere especialmente à circunstância do consentimento do ofendido. Quando o indivíduo sobre o qual aquela conduta inicialmente criminosa vai recair consente naquela prática. Quando ele concorda, tudo bem, isso pode ser praticado. Evidentemente, há limites para isso. Por exemplo, o bem jurídico ele deve ser disponível, ou seja, deve ser possível ao indivíduo dispor dele. Não pode ser algo muito gravoso, algo que debilite essa pessoa de maneira definitiva, tem que ser algo dentro da licitude, algo dentro dos parâmetros da razoabilidade. Dessa forma, atendidos esses parâmetros, há também essa causa que exclui a ilicitude, que não está prevista expressamente no Código Penal, ao contrário dessas todas aqui. Então, a gente já viu que está previsto em lei, no caso do estrito cumprimento do dever legal, e agora vamos ver graficamente a consequência. Como eu acabei de mencionar, há um conceito analítico de crime, ou seja, um conceito, uma ilustração doutrinária dogmática que preenche de maneira analítica, de maneira estratificada, os blocos para configuração do que a gente chama de grande instituto do crime. E esse conceito está aqui, ilustrado por essa seta, formado basicamente por 3 elementos: o fato típico, a ilicitude e a culpabilidade. Ausente qualquer um deles, como eu coloquei aqui, não há crime. Evidentemente, porque cada um deles é um componente, é uma peça que forma o grande instituto do conceito do crime. E a seta, o sentido de análise é justamente esse que está aqui no slide. A gente precisa primeiro analisar a presença de um fato típico. Caso não haja fato típico, a gente não prossegue nessa análise. Terminou ali, não há crime. Em segundo lugar, a ilicitude. E o raciocínio aqui é um pouco diferente do fato típico, a gente não vê os elementos da ilicitude, na verdade a gente vê a possibilidade de exclusão dessa ilicitude. Havendo uma causa excludente, como é o estrito cumprimento do dever legal, exclui-se a ilicitude, via de consequência, exclui-se a própria existência do crime. E o raciocínio é o mesmo em relação à culpabilidade, a gente tem que analisar os elementos dela, caso presentes fato típico e ilicitude, se houver uma circunstância que exclua a culpabilidade, haverá da mesma forma a exclusão da figura criminosa. Vamos dar mais uma olhada numa outra questão cujo raciocínio é muito semelhante para fixar esse raciocínio. Aquele que pratica o fato em exercício regular de direito, então a gente já viu que estrito cumprimento de dever legal, exercício regular de direito, são causas justificantes, são causas que, nos termos do artigo 23 do Código Penal, são excludentes de ilicitude. Então, aquele que pratica o fato em exercício regular de direito não comete crime, perfeito, pois, nos termos do artigo 23 do Código Penal, está amparado por uma, letra A, causa supralegal de exclusão da culpabilidade? Já sabemos que não. Causa legal de exclusão da culpabilidade? Vejam como as questões gostam de brincar com esses conceitos dogmáticos, doutrinários. Tentam trazer também para o conceito analítico de crime outros elementos que não são aqueles tratados na questão, tentando confundir a gente. Por isso é muito importante ter isso em mente, ter isso de maneira clara. Causa excludente de imputabilidade também não é o caso. E na prática, isso seria uma exclusão da culpabilidade, visto que a imputabilidade do indivíduo é um dos elementos da culpabilidade.
Causa excludente de ilicitude, já sabemos que essa é a nossa resposta. Ou discriminante putativa, também incorreta. Isso tem relação com o indivíduo que atua crendo-se amparado por uma justificante. Não é o caso da questão. Então a gente já tem a resposta como a letra D. Para resolver essa questão mais simples do que a outra, bastava saber qual é a previsão do artigo 23 do Código Penal. Ele diz respeito a causas excludentes de ilicitude, visto que a consequência da incidência dela, a não existência de crime, já era trazida no próprio enunciado. Ao contrário da questão anterior, que trazia possibilidades de consequência para que a gente identificasse qual é aquela relacionada à incidência de uma excludente de ilicitude, que é a não existência de crime. Vejam que interessante. Duas questões trabalhando uma temática muito semelhante, mas de maneiras distintas de cobrança. Uma delas mais complexa, pedindo a identificação da consequência, enquanto a outra pede a identificação da causa, pede qual é a previsão legal relacionada a que ela diz respeito. É uma causa excludente de ilicitude. Muito interessante, né? Isso aqui a gente já viu também. Mais uma questão que trabalha com essa ótica de análise que a gente está falando, uma temática relacionada. Vamos ver o que ela diz também no âmbito da teoria analítica, do conceito analítico de crime e consequências de incidências de eventuais excludentes ou de exclusão de um dos seus componentes. Vamos ver. Pessoas doentes mentais que tenham 18 ou mais anos de idade, mesmo que sejam inteiramente incapazes de entender o caráter ilícito da conduta criminosa ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, são penalmente imputáveis. Pessoal, muita atenção aqui. O fato de um indivíduo ser penalmente imputável diz respeito à possibilidade de que ele possa ser responsabilizado pelos seus atos no âmbito penal, no âmbito criminal. Então, segundo o critério biológico, a gente tem que o indivíduo, a partir dos 18 anos, é imputável. Ele pode ser, a gente sabe disso, que os menores de 18 anos não são processados criminalmente. Os adolescentes, menores de 18 anos, eles não praticam crimes. Eles praticam o que a gente chama de atos infracionais. Atos infracionais análogos a crimes. Então, para que o indivíduo seja processado criminalmente, inicialmente o que a gente precisa é que ele seja maior de 18 anos, segundo o caráter, o critério etário. Critério que a gente pode chamar até de cronológico, mas é etário, biológico. Mas, além disso, há outros fatores, outros elementos que eventualmente impedem que o indivíduo seja imputável, seja penalmente responsabilizado em virtude de sua conduta. E um desses fatores é justamente a doença mental. O transtorno mental que, independentemente da idade do indivíduo, o torne ou inteiramente incapaz de compreender que aquela prática dele é ilícita, é criminosa, ou de determinar-se de acordo com essa compreensão, ou seja, ou de agir de acordo. Ele entende que aquilo é criminoso, mas ele, por algum motivo, por um transtorno mental, por uma deficiência mental, não consegue se controlar, se ater, agir de acordo com aquela proibição e respeitá-la. Dessa forma, ao contrário do que essa questão está dizendo, ela está dizendo que o indivíduo, mesmo que ele fosse inteiramente incapaz de entender esse caráter proibido ou de agir de acordo com esse caráter, ele seria responsabilizado, seria penalmente imputável. Mas, na verdade, é o contrário. Além dos menores de 18 anos, a gente sabe que aquelas pessoas portadoras de um transtorno, uma doença mental, que as impeça de compreender a realidade, a proibição, ou de agir de acordo com isso, elas são penalmente inimputáveis e não imputáveis. Ela não pode ser responsabilizada também. Ela será sujeita ao que a gente chama de uma medida de segurança. É um tratamento ambulatorial, uma internação, de acordo com o problema, com o transtorno que ela venha a manifestar. E isso a gente tem também explicitamente previsto no Código Penal. A questão, ela exigia o conhecimento desse dispositivo, do artigo 26, e a interpretação dele, como a gente está vendo. Vejam só. O artigo 26 fala sobre os inimputáveis, aqueles sobre os quais não pode recair responsabilização penal. É isento de pena o agente que, atenção, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era, ao tempo da ação ou omissão, ou seja, no momento da conduta, atenção, inteiramente incapaz de ou entender o caráter ilícito do fato, de compreender aquela proibição, ou
de determinar-se de acordo com esse entendimento ou de agir conforme essa compreensão da proibição. Então, é o artigo 26 que está sendo trabalhado nessa assertiva do SEBRASP. Só que ela trocou o inimputáveis por imputáveis, por isso ela está incorreta. E caso o indivíduo seja o que a gente chama de semi-imputável, ou seja, caso ele possua uma perturbação de saúde mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, mas caso isso não impeça ele de completamente entender aquela proibição ou de agir de acordo, mas que impeça parcialmente, vejam só, caso ele, por esses fatores, não seja inteiramente capaz, ou seja, ele tem certa capacidade, mas não plena. Ele tem alguma falha de discernimento, em virtude do desenvolvimento mental incompleto ou retardado ou de uma perturbação da saúde mental. Então, não é plena a compreensão dele. Também não é completamente inexistente, como no artigo 26, mas ela também não pode se dizer completamente presente nesse caso. E caso essa seja a situação, ele não seja inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se, ou seja, de agir de acordo com esse entendimento, ele vai ter, incidindo sobre a conduta dele, uma causa de redução de pena de 1 a 2/3, uma minorante. A minorante da semi-imputabilidade. Ele não é plenamente imputável, mas ele não é também imputável, como são os do caput do artigo 26 do Código Penal. Muito interessante, né? E aqui eu trouxe a representação gráfica que ilustra a consequência da exclusão da imputabilidade do indivíduo. O raciocínio é semelhante ao da exclusão da ilicitude ou do fato típico, ou seja, impede-se a própria formação do crime. Aqui, novamente, o conceito analítico ou estratificado de crime, formado por 3 peças que vão se encaixando. O fato típico, a ilicitude e a culpabilidade. A análise, como a gente já mencionou, sempre nesse sentido, como está aí da seta. Havendo a presença do fato típico e da ilicitude, a gente tem que analisar a presença dos elementos da culpabilidade. Esses aqui são os 3 elementos da culpabilidade. A potencial consciência da ilicitude, exigibilidade de conduta diversa e, muita atenção, a imputabilidade. Se o indivíduo não for imputável, seja pelo fato de ser menor de 18 anos ou por um transtorno mental que o impeça de ter discernimento, de compreender o caráter ilícito da conduta, ele será inimputável, ou seja, será excluída a imputabilidade desse indivíduo. E a consequência disso é a exclusão da própria culpabilidade, via de regra, eliminando-se a própria figura criminosa. Perfeito? Ele não vai ser penalmente imputável em virtude da inexistência do próprio crime. Não que ele não vá sofrer uma medida legal. Como eu já mencionei, ele vai ser objeto do que se chama de medida de segurança e não uma pena privativa de liberdade. Perfeito? Mas o raciocínio aqui é semelhante. Vejam que interessante. As questões gostam de brincar com isso, com as consequências da incidência de excludentes ou de situações relacionadas à imputabilidade ou não do indivíduo. Agora, a gente vai trocar a temática, ainda na parte geral do Código Penal, mas não mais nessa parte dogmática relacionada ao conceito analítico do crime. Vamos ver aqui uma parte anterior, está mais para o início do Código Penal, algumas questões que brincam com os artigos 5º em diante do Código Penal. Vejam só da parte geral. O direito penal brasileiro adotou expressamente a teoria absoluta de territorialidade quanto à aplicação da lei penal, adotando a exclusividade da lei brasileira e não reconhecendo a validade da lei penal de outro estado. Então, basicamente, o que essa questão está dizendo é que aqui no Brasil a gente teria a territorialidade absoluta, ou seja, a única lei penal potencialmente incidente sobre qualquer conduta criminosa, sobre qualquer prática que merecesse uma reprimenda penal, seria a lei brasileira. Não se reconhecendo, sequer se reconhecendo, se tomando como válida a lei penal de outros estados soberanos, de outros países. E essa assertiva, basta a gente conhecer o que prevê o artigo 5º do Código Penal, a gente vai saber que ela está incorreta. Vejam só. O artigo 5º fala sobre o princípio da territorialidade, que foi adotado. E a gente vai ver qual foi a modalidade desse princípio.
Aplica-se a lei brasileira, atenção, sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional ao crime cometido no território nacional. Ou seja, via de regra, em linhas gerais, a gente naturalmente vai ter a lei brasileira, a lei nacional, incidindo em fatos ocorridos no interior do nosso território. Lembrando que o conceito de território, como a gente já viu em outras aulas, é um conceito político normativo. Não é aquele puramente geográfico. Ao território brasileiro por extensão, o subsolo, leito, espaço aéreo, são previsões legais que regulamentam a noção de território. Mas, independentemente disso, vejam só, a lei brasileira, evidentemente, via de regra, vai ser aplicada ao crime cometido no território nacional. Mas, muita atenção, isso vai se dar sem prejuízo, ou seja, sem que se exclua a previsão de convenções, tratados e regras de direito internacional. Então, desde que o Brasil tenha aderido a uma convenção internacional, a um acordo, a um grande tratado ou regras de tribunais internacionais, teremos a possibilidade de incidência de leis penais estrangeiras aqui no Brasil. Isso é uma espécie de mitigação da nossa soberania, mas com a nossa concordância, em virtude da convivência harmônica dos Estados em plano internacional. E a isso se dá o nome do princípio da territorialidade temperada ou mitigada, porque ela não é absoluta. Ela admite, sim, a incidência de outras leis penais aqui, desde que atendidas as regras e peculiaridades dessa incidência. Dessa forma, não podemos dizer que não seria reconhecida a validade da lei penal de outro Estado. É reconhecida, sim, e também não se pode dizer que há exclusividade da lei penal brasileira no nosso território. Há, sim, a possibilidade excepcional de incidência de uma lei penal advinda, oriunda de um outro Estado. Por esse motivo, está incorreta essa questão. Essa é a grande conclusão a respeito da territorialidade. Extrair ela da aula específica de territorialidade. Se interessarem por esse assunto, se quiserem revisá-lo com mais profundidade, podem procurar essa aula, que a gente já ministrou ela anteriormente também no canal do Que Concurso. Beleza? Várias aulas interessantes estão salvas no canal, deem sempre uma olhada. A grande conclusão é essa, que a lei nacional se aplica aos fatos praticados em seu território, mas, excepcionalmente, como a gente acabou de conversar, permite-se, sim, a aplicação da lei estrangeira, quando assim estabelecer algum tratado ou convenção internacional e ainda regras de direito internacional, como acabamos de ver. Perfeito? Prosseguindo, mais uma questão da mesma temática. A aplicação da lei penal estrangeira, ou seja, um Estado soberano estrangeiro externo ao Brasil, ao crime ocorrido no território brasileiro, é vedada pelo princípio da soberania. Nós vimos que é sim possível a incidência de uma lei penal estrangeira a um crime aqui ocorrido, desde que tratados, convenções ou regras de direito internacional permitam essa incidência. Dessa forma, não há uma vedação absoluta, oriunda supostamente do princípio da soberania. O Brasil é sim um Estado soberano, mas uma das manifestações dessa soberania, inclusive, é a possibilidade de que voluntariamente o Estado mitigue essa soberania, concordando com o tratado, participando de uma convenção internacional que permite, excepcionalmente, a aplicação da lei penal estrangeira aqui no nosso Estado. Dessa forma, essa assertiva, evidentemente, está incorreta, em virtude, especialmente, do que a gente acabou de ver, que é o princípio da territorialidade mitigada ou temperada. Perfeito? Mais uma questão que trabalha com a noção agora de territorialidade. Vejam que interessante. É aplicável a lei do país de procedência, ou seja, o país de origem, aos crimes praticados a bordo de aeronaves ou embarcações estrangeiras de propriedade privada, achando-se aquelas em pouso, ou seja, achando-se as embarcações em pouso no território nacional, ou em voo no espaço aéreo correspondente, e estas, no caso da... Eu mencionei embarcações, né? Não, na verdade aqui, o aquelas diz respeito às aeronaves. Acho que eu mencionei isso, né? Aeronaves em pouso no território nacional, em voo no espaço aéreo correspondente, e estas, no caso das embarcações, em porto ou mar territorial do Brasil. Então, vamos entender o que essa assertiva está dizendo.
está afirmando que, embora o fato criminoso tenha ocorrido no território nacional, estando as embarcações e aeronaves estrangeiras no nosso território, seja aqui pousadas, seja no nosso espaço aéreo, no caso das aeronaves, ou seja em portos ou mar territorial do Brasil, no caso das embarcações, independentemente disso, a lei penal a ser aplicada seria, embora o crime tivesse ocorrido aqui, seria a lei do país de procedência, ou seja, a lei do país de origem dessas embarcações e aeronaves de propriedade privada. Não seria aplicada a lei brasileira, embora o fato tivesse ocorrido aqui. E essa assertiva basta também que a gente conheça o teor de um parágrafo do artigo 5º do Código Penal, ela está incorreta, para que a gente responda a ela. Vejam só, está lá no artigo 5º, parágrafo 2º do Código Penal, segundo o qual é também aplicável, atenção, a lei brasileira aos crimes praticados a bordo de aeronaves ou embarcações estrangeiras de propriedade privada, ou seja, via de regra, não é aplicada a lei do país de procedência, ou seja, a lei do país de origem daquela aeronave ou embarcação. Não, é aplicável a lei brasileira aos fatos ocorridos dentro dessas, sejam aeronaves, sejam embarcações de propriedade privada. Perfeito? Esse é o grande raciocínio que a gente tem a respeito dessa questão. É aplicável a lei brasileira em virtude também da territorialidade, trabalhada no artigo 5º do Código Penal. Achando-se, lembrando, aquelas em pouso no território nacional ou em voo no espaço aéreo correspondente, no caso das aeronaves, e estas, no caso das embarcações, em porto ou mar territorial do Brasil. Vejam que interessante, então, essa assertiva. Ela brincou com o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Código Penal. Ela alterou isso aqui. Ao invés de dizer que seria aplicável à lei brasileira, ela disse que seria aplicável à lei do país de procedência, ou seja, o país de origem daquelas embarcações ou aeronaves. E isso fez com que ela se tornasse amplamente incorreta, errada. Porque se trata do território nacional. E a previsão legal é de que a tradicional previsão, via de regra, aplica-se a lei brasileira ao fato ocorrido aqui no território. E se tratando de embarcações aeronaves de propriedade privada estrangeiras, elas não podem ser consideradas extensão do território do país de origem, do qual elas provêm. Dessa forma, essa assertiva está amplamente incorreta. Perfeito? Agora a gente vai mudar novamente de assunto. Vejam como é rica uma aula de resolução de questões e que a gente pode abordar a temática trabalhada em cada uma delas. E é isso que faz com que a preparação seja reforçada. Tentem sempre incluir isso nos estudos de vocês. Quando resolverem questões e não estiverem certos da resposta, claro, natural que a gente revise um pouco daquela matéria. De maneira precisa, de maneira a não desvirtuar o momento de resolução de questões, mas sabendo que aquilo é a chave para que vocês não errem mais aquela assertiva e compreendam melhor os assuntos. Vamos dar uma olhada agora em temáticas relacionadas à parte especial do Código Penal. A parte especial do Código Penal é aquela parte que prevê os crimes em espécie. O Código Penal tem duas grandes divisões, parte geral e parte especial. A parte geral diz respeito às temáticas que a gente viu até o momento. A aplicação da lei penal, princípios e conceitos da territorialidade, da extraterritorialidade, conflito de leis penais, incidência de causas excludentes de ilicitude, culpabilidade, incidência em relação à conduta do indivíduo, como que se considera uma tentativa, quando que a conduta o crime é considerado totalmente formado, quando o indivíduo é imputável ou não, são assuntos gerais, dogmáticos, que regram, que regulamentam, que orientam a aplicação da lei penal. Agora, na parte especial, a gente tem os crimes em espécie. Não todos, evidentemente, mas os mais conhecidos. O homicídio, o furto, os demais crimes contra a propriedade mais conhecidos, crimes contra a pessoa, crimes contra a dignidade sexual, contra o Estado Democrático de Direito, de inserção recente, se encontram lá na parte especial do Código Penal. E entre eles, a gente tem uma espécie muito importante de crimes da parte especial, que geralmente é cobrada em provas, que são os crimes contra a administração pública. A gente vai dar uma olhada em alguns deles. Eles têm muita incidência em se tratando de crimes em espécie, em provas, tanto da banca Sebrasp, do CESP, quanto de várias outras bancas de concurso. Beleza? Vamos dar uma olhadinha aqui, então. Iludir, fraudar, dar a impressão de realidade quando não se arcou com aquela obrigação, em parte,
o pagamento de imposto devido pela saída de mercadoria é considerado crime de descaminho. Vejam que interessante, é uma questão que trabalha o conhecimento analítico, o conhecimento frio da previsão legal do crime de descaminho, que é um crime contra a administração pública. A figura tradicional do descaminho, que geralmente as pessoas identificam com mais facilidade, é o ato de iludir, ou seja, de fraudar, de fazer, de aparentar ser real o pagamento do direito pela entrada de uma mercadoria, do imposto devido pela não saída, mas entrada de uma mercadoria no país. Alguém importa um bem que não é proibido, de uso proibido, não é vedada pela legislação, caso contrário seria contrabando e não descaminho. Alguém importa esse bem, porém não declara especificamente o valor daquele bem, a pessoa se esquiva de pagar os tributos devidos pela entrada daquele bem, na própria alfândega. Ele preenche o formulário de maneira enganosa, ele esconde na mala, dessa forma ele incorre, ele incide na prática do descaminho. Quando ele ilude, em parte ou em todo, o imposto devido pela entrada da mercadoria. Mas agora, será que o ato de iludir parcialmente o pagamento de imposto devido pela saída de mercadoria, quando alguém está exportando essa mercadoria ou passando fisicamente com ela pela alfândega, também representa a incursão na figura do descaminho? E a resposta, como a gente vai ver pela leitura do Tipo Penal, é sim, está correto. Vejam só. Essa questão, e eu vou trazer aqui questões semelhantes às espécies, às variações daquelas relacionadas à parte geral, essa aqui trabalha o conhecimento frio, como eu já mencionei, analítico, da letra da lei penal, a respeito da previsão do descaminho. Então, como a gente viu na parte geral, a gente tem cobranças de conhecimento da lei e cobranças relacionadas a um aprofundamento de raciocínio, na parte especial a mesma coisa. É muito importante conhecer a lei, porque a gente resolve várias questões com isso, e também porque a partir dela a gente tem um raciocínio mais elaborado que é exigido em outras questões que a gente vai ver nessa modalidade também. Mas essa aqui bastava o conhecimento efetivo da conduta descrita como descaminho, que é relacionada ao núcleo único de iludir, no todo ou em parte, ou seja, quando se frauda, quando se evita o pagamento, seja ele parcial, seja total do tributo, você incide no descaminho. Não é necessário que seja total. O pagamento de direito ou imposto devido pela, atenção, entrada, saída ou pelo consumo de mercadoria. Então, tanto a ilusão, a tentativa de não pagar o tributo devido pela entrada da mercadoria, no caso de uma importação, ou saída, ou ainda pelo próprio consumo dela, são figuras típicas da prática do descaminho. E é por isso que está correta essa assertiva. Vejam que interessante essa cobrança. Mais uma que trabalha um assunto também muito queridinho das bancas relacionado ao descaminho, que é a comparação, o juízo comparativo e tentativa de confundir de dois crimes muito assemelhados, que inclusive anteriormente se encontravam no mesmo tipo penal, que são o descaminho e o contrabando. Basta uma leitura conjunta e sistematizada, que a gente vai entender a grande diferença e peculiaridades existentes entre esses crimes. Eles não são nada semelhantes, basta a gente ler. Mas até hoje essas confusões são tentadas e, em boa parte, são bem-sucedidas pelas bancas de concurso, derrubando muita gente, mas não a gente que está aqui. Vejam só. A reinserção, ou seja, o regresso, algo saiu e voltou, no território brasileiro, de uma mercadoria destinada à exportação, em tese, caracteriza o crime de descaminho. Então, uma mercadoria brasileira que era destinada à exportação, ou seja, ela foi de fato exportada no momento 1, tiraram ela do território nacional, porém, ela foi reinserida. Trouxeram novamente como uma mercadoria com o intuito de venda, de obtenção de lucro. E essa prática de se reinserir de maneira evidentemente ilegítima e ilegal uma mercadoria que era destinada à exportação no nosso território, será que ela caracteriza o crime de descaminho? Vamos dar uma olhada novamente no que o tipo penal do descaminho prevê. Ele prevê as práticas de iludir, é apenas um núcleo. Iludir, fraudar, tentar dar aparência de realidade. No todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou consumo de mercadoria.
Não fala nada sobre a reinserção de uma mercadoria destinada à exportação. E aqui a gente já vê que, não havendo essa correspondência entre a conduta e o tipo penal, naturalmente, não se tratará desse tipo penal específico. Justamente porque aqui, o que a banca tentou fazer foi confundir os crimes de contrabando e descaminho. E essa prática de reinserir uma mercadoria destinada à exportação é uma prática equiparada do contrabando. Vejam só, lá no parágrafo 1º do artigo 334-A. Incorre na mesma pena do contrabando quem reinsere no território nacional uma mercadoria brasileira destinada à exportação. Vejam que interessante. Mais uma questão que exige esse raciocínio comparativo e, no caso, o conhecimento das próprias previsões legais relacionadas às condutas, sejam as condutas tradicionais aqui do caput ou aquelas equiparadas previstas no parágrafo 1º. Lembrando que o contrabando, na sua modalidade tradicional, ele é baseado em importar ou exportar, é um tipo bem simples, mercadoria proibida. Vejam só, essa proibição, a gente também já teve uma aula específica sobre contrabando, convido vocês a buscarem, também sobre descaminho, aulas separadamente realizadas, busquem então no canal do Que Concurso, mas essa proibição, como a gente já mencionou, ela é relacionada a uma norma penal em branco, ou seja, essa proibição não é prevista no próprio Código Penal, quais mercadorias são proibidas ou não. A gente tem portarias, a gente tem decretos regulamentares, atos normativos e também leis que mencionam proibições, sejam elas permanentes ou temporárias, relacionadas à importação, exportação ou ao uso de mercadoria. Dessa forma, o indivíduo que importa ou exporta uma mercadoria proibida incorre no contrabando. Da mesma forma, numa figura assemelhada, ele vai incorrer caso ele reinsira, traga novamente, uma mercadoria brasileira destinada à exportação. Muito interessante, né? Mais uma questão nessa temática. Iludir totalmente o pagamento de imposto devido pela entrada de mercadoria lícita no território nacional caracteriza o delito de contrabando, quando se ilude totalmente, segundo essa assertiva. Enquanto a ilusão, em parte, do referido pagamento, caracteriza o delito de descaminho. Então, segundo essa assertiva, haveria uma espécie de gradação dessa prática de se iludir, de se fraudar o pagamento dos valores devidos pela entrada de mercadorias. Caso houvesse essa fraude tributária total, não se pagasse nenhum valor devido pela entrada, a figura criminosa praticada, segundo a assertiva, seria o contrabando. Por outro lado, na hipótese de que se iluda, se fraude, se tente dar aparência de pagamento de realidade de apenas parte dos valores devidos pela entrada da mercadoria, ou seja, paga-se parcialmente e outra parte não é paga, haveria o crime de descaminho. Como nós vimos, seja de maneira total, seja de maneira parcial, essa ilusão ela é sempre caracterizada pela prática do descaminho. Lembram-se disso? E o contrabando, na modalidade tradicional, diz respeito a mercadorias proibidas. Como a gente acabou de ver, importar ou exportar mercadoria proibida, além de figuras equiparadas, que tem a ver com a reinserção de uma mercadoria destinada à exportação. Mas, quando a gente trabalha o núcleo, a prática de se iludir, de se fraudar o imposto, os tributos devidos pela entrada de mercadoria lícita, muita atenção, não é mercadoria proibida, no território nacional, a gente sempre vai ter a prática do descaminho. Vejam só, já vimos isso, iludir no todo ou em parte o pagamento, e não só pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria. Tudo isso diz respeito ao descaminho. Então não há essa gradação que essa assertiva tentou trazer. São crimes distintos. Quando se trata de iludir o pagamento devido pela entrada, saída ou consumo, a gente está falando de descaminho. Quando se trata de se importar uma mercadoria proibida, a gente está falando sobre o contrabando, não apenas importar ou exportar, além de outras figuras equiparadas, como essa aqui do inciso 3º do parágrafo 1º. Por esse motivo, essa assertiva está amplamente incorreta. Beleza, pessoal? Mais uma questão que trata de crimes em espécie, também de crimes contra a administração pública. Vejam que interessante. Que, como eu mencionei, são muito exigidos. Agora, crimes distintos, também muito cobrados.
Esse aqui é o crime de corrupção ativa. No crime de corrupção ativa, incidirá causa de aumento de pena ao sujeito ativo na hipótese de o funcionário, atenção, omitir ou retardar ato de ofício. Então a gente precisa entender quando se consuma a prática da corrupção ativa e, na verdade, o que vem a ser a corrupção ativa. Na verdade, a corrupção ativa está prevista no artigo 333 do Código Penal, e antes que a gente veja essa descrição típica, o maior destaque que precisa ser feito é: a corrupção ativa é um crime praticado por particulares, por cidadãos comuns, contra a administração pública. Não é um crime funcional. Não é um crime que exige um vínculo especial do indivíduo com a administração pública. Não é um crime, via de regra, praticado por funcionários públicos. Qualquer cidadão. Qualquer indivíduo que faça o quê? Vejam só. Que incorra nos atos de oferecer ou prometer, são dois núcleos, vantagem indevida a funcionário público, com objetivos de determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício. Então, o indivíduo que oferece o famoso suborno, propina para um funcionário público, para que ele não apreenda o veículo dele numa blitz, para que ele não autue o estabelecimento dele de maneira tributária, ele está em curso na prática de corrupção ativa. E será que isso basta para consumar o crime? Ou será que é necessário que o funcionário público pratique, omita ou retarde o ato de ofício? Como o próprio tipo penal básico, caput do artigo 336, já ilustra, já descreve, não é necessário que o funcionário público pratique, omita ou retarde. Basta que se ofereça ou prometa essa vantagem indevida. É um crime chamado de formal ou de consumação antecipada. Basta esse oferecimento ou essa promessa para a consumação do crime de corrupção ativa. E caso o funcionário público de fato pratique, de fato omita ou de fato retarde o ato? Ah, não, por favor, não apreende meu carro, não. Ou, por favor, faça tal coisa para mim, invade aquela casa. Caso de fato seja praticada essa conduta objetivada pelo cidadão que pratica corrupção ativa. Caso isso ocorra, o que vai ocorrer, o que vai acontecer é a incidência do parágrafo único. Vejam só. Um causa de aumento de pena de 1/3 se, em razão da vantagem ou da promessa, o funcionário retarda ou omite o ato de ofício ou o pratica, infringindo o dever funcional. Então, haverá a incidência da pena de reclusão de 2 a 12 anos e multa, com essa causa de aumento aqui, caso o funcionário, de fato, aceitando a vantagem, retarde, pratique ou omita-se na prática dos seus deveres funcionais. Dessa forma, essa assertiva está amplamente correta. De fato, incide uma causa de aumento de pena ao sujeito ativo, ou seja, ao cidadão, ao indivíduo que pratica essa conduta de corrupção ativa, caso o funcionário público que recebeu a vantagem omita ou retarde o ato de ofício, pelo qual essa vantagem foi oferecida ou entregue. Perfeito? Então está corretíssima. Lembrando que, nessa situação, o funcionário público ele não vai ser isento de responsabilidade. O funcionário público aceitando aquela vantagem ou promessa de vantagem, ele vai ser incurso no que a gente chama de corrupção passiva. Não são condutas necessariamente bilaterais, mas na situação de que o cidadão ofereça ou prometa uma vantagem indevida e essa oferta ou promessa seja aceita pelo funcionário público, teremos a bilateralidade, uma consumação de corrupção ativa, crime comum, e de corrupção passiva, que é um crime funcional, crime praticado por funcionários públicos. Perfeito? Então, pessoal, vamos encerrando a resolução de questões aqui. Espero que tenha sido proveitoso. A gente pôde ver uma grande miscelânea de assuntos relacionados tanto à parte mais dogmática, mais doutrinária do Código Penal, quanto à parte mais fria de letra de lei, especialmente aquela vinculada aos crimes em espécie. Porém, seja para qualquer uma dessas partes, tanto para geral ou para especial, não é suficiente a mera leitura da lei. É sempre necessária uma leitura que, além de ser sistematizada e comparada, entendendo seus institutos assemelhados, é necessário sim aquelas pitadas tradicionais que eu sempre procuro trazer de doutrina e de jurisprudência, entendimentos jurisprudenciais de tribunais, para que a gente tenha uma compreensão total, integral e uma preparação completa de todos esses assuntos. Beleza? Convido vocês novamente a sempre enviarem suas dúvidas, questões. Infelizmente não podemos interagir nessa aula, que, como eu já mencionei, está sendo gravada, mas muito em breve teremos muito mais lives e aulas aqui para a gente conversar e, na medida do possível, ajudar vocês em absolutamente tudo que vocês precisarem. Beleza? Um grande abraço, pessoal. Sempre uma grande satisfação estar aqui com vocês e a gente se vê muito em breve. Valeu!